Muitos de vocês sabem que uma novela da Record falou a respeito do arrebatamento secreto. E como essa é uma doutrina muito popular e ao mesmo tempo não é bíblica, eu preciso apresentar para você o que a Bíblia realmente ensina sobre a volta de Jesus. Para a teologia evangélica ou dispensacionalista, a volta de Cristo é dividida em duas partes, pelo menos. Para muitos teólogos, primeiro Cristo arrebata a igreja secretamente, passam-se um período de 7 anos, em que os judeus estarão passando pela grande tribulação, e depois dos 7 anos, Cristo volta de forma visível a todos, trazendo os justos que haviam sido arrebatados 7 anos antes. Porém, eu vou demonstrar para você que na Bíblia, o arrebatamento e a volta gloriosa de Cristo não são eventos separados. Repito, o arrebatamento da igreja e a volta gloriosa de Cristo não são dois eventos separados, são um único evento. Vamos ler alguns textos? O primeiro texto que eu queria apresentar para você se encontra em Hebreus, capítulo 9, verso 28. Aqui diz o seguinte: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Perceba que a volta de Cristo é apresentada como um evento único. O texto não diz que ele aparecerá uma segunda vez e depois uma terceira vez. Não ensina que ele vai arrebatar a igreja para depois aparecer em glória. Pelo contrário, aqui diz que ele vai aparecer por uma segunda vez, ou seja, o arrebatamento e a volta dele gloriosa se constituem num único evento. Outro texto que é muito significativo é Lucas, ou melhor, Mateus, capítulo 24, verso 27. Veja a que a volta de Jesus Cristo foi comparada, para você perceber que não existe nada de rapto secreto na Bíblia. Mateus 24, 27. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A volta de Cristo é comparada a um relâmpago, mostrando que é um evento visível a todas as pessoas. E que é um evento visível a todas as pessoas, de modo que não vai haver um arrebatamento secreto da igreja, encontramos também aqui, no próprio contexto de Mateus 24, nos versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Perceba, não há uma separação. O Evangelho de Mateus não ensina que primeiro a igreja é arrebatada secretamente e depois de 7 anos ocorre a manifestação gloriosa. É um evento só. Quer ver uma outra prova? Aqui no próprio texto diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre Jesus. Ou seja, é um evento visível a todos. Não vai envolver só a igreja. Ok? E os anjos serão enviados. Não há um motivo de os anjos acompanharem a Jesus se ocorresse simplesmente um arrebatamento secreto. Como o evento, tanto o arrebatamento dos justos quanto a volta gloriosa de Cristo, se constitui num único evento, então os anjos acompanham o Senhor para reunirem aqueles que realmente aceitaram a Cristo como Salvador para serem levados ao céu. Existem aqui outros textos que eu quero conferir com você. Veja, esse outro texto aqui também é muito importante. Vamos ler aqui
é 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Há vários versículos, amigos, obviamente que por causa do tempo nós não vamos nos deter muito nisso agora. Mas eu quero deixar para você uma boa base para você não cair nesta armadilha do arrebatamento secreto. Porque o arrebatamento secreto fará com que muitos cristãos sinceros estejam despreparados para a volta gloriosa de Cristo, ok? Então vamos ler aqui esse texto que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Segunda Tessalonicenses 2,8 diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso aqui é muito importante. Aqui fala da destruição do anticristo, e não diz que o anticristo será destruído depois que a igreja foi arrebatada e depois que se passaram os supostos 7 anos. O anticristo é destruído por Cristo na sua segunda vinda. A palavra que aparece aqui para a vinda é a palavra grega epifaneia. E o que esta palavra significa? Esta palavra epifaneia significa aparecimento. Ela não envolve algo de secreto. E para você ter uma ideia, ela também é empregada em Tito 2,13, que diz assim, ó, aguardando a bendita esperança e a manifestação, ou epifaneia, da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Você percebeu? A volta de Cristo é um evento só, na qual o anticristo é imediatamente destruído, castigado e destruído. Então não há uma separação. Um outro texto que é muito útil para você entender esse assunto é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Aqui existe a palavra arrebatamento. Agora, por incrível que possa parecer para você, a palavra arrebatamento se encontra num contexto de literalidade, de visibilidade da volta de Cristo. Olha que interessante. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com os mortos ressuscitados, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você percebeu? Não há um arrebatamento secreto para depois haverem 7 anos e depois o aparecimento glorioso de Cristo. Não. O arrebatamento dos justos e a manifestação gloriosa de Cristo é um evento só. E o arrebatamento dos justos está num contexto em que o Senhor vem com voz de arcanjo, com brado, som de trombetas, num contexto em que ocorre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Ou seja, é impossível crer num arrebatamento secreto, sendo que a única vez em que a palavra arrebatamento aparece no texto bíblico, ela aparece num contexto em que a volta de Cristo é visível e audível. Certa vez, o Dr. Bingham, um autor evangélico, ele foi consultado por sua esposa da seguinte forma. Ela fez uma pergunta para ele: querido, eu queria que você me ajudasse a encontrar um texto sobre o arrebatamento secreto para eu poder ensinar na escola dominical. E o Dr. Bingham disse o seguinte: não, isso é fácil. Vá para 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Sabe o que ela disse para ele? Querido, eu fui a esse texto, mas esse texto é o verso mais barulhento da Bíblia, porque fala de trombetas. E o Dr. Bingham falou o seguinte, que esse questionamento da esposa, que a princípio pareceu algo tão simples, levou-o a uma pesquisa séria, que o fez estudar o assunto e entender que o arrebatamento dos justos
ocorre simultaneamente com o aparecimento glorioso de Cristo, visível até mesmo para os ímpios, de modo que o Dr. Bingham abandonou a doutrina do arrebatamento secreto. Eu quero finalizar lendo só mais um versículo para você, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Paulo disse o seguinte: de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebeu? Para Paulo, a volta gloriosa de Cristo era a grande esperança do crente. Paulo não dividia o arrebatamento da igreja da volta gloriosa de Cristo. Tudo é um evento só. Pedro também fazia a mesma coisa. Você pode ler depois 1 Pedro 1, versos 7 e 13 e 1 Pedro 4,13, e você vai chegar à seguinte conclusão: não existe na Bíblia nada que ensine que a volta de Cristo é dividida em duas partes, arrebatamento secreto e depois manifestação gloriosa. Tudo é uma coisa só. É muito importante, meu amigo, que você creia na doutrina correta, porque se você aguardar um arrebatamento secreto, você vai ser pego de surpresa. E Satanás quer que você seja pego de surpresa. Então, estude sobre a volta de Cristo. Não acredite nesses ensinamentos errados como são apresentados, por exemplo, nesta novela. Existem conceitos corretos religiosos apresentados em algumas novelas da Record, é óbvio que existem. Né? Agora, devemos passar tudo pelo crivo da palavra de Deus. Se algo está contra a palavra de Deus, deixamos de lado e ficamos unicamente com a Bíblia. Sigamos o conselho de Paulo em Tito 2,13. Aguardemos a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo estudo.